Bom, o próximo cabo a ser estudado é o cabo de fibra ótica. Ele possui duas grandes vantagens. A primeira é que é uma mídia bastante rápida em comparação ao cabo coaxial, ao cabo par trançado. E é totalmente imune à interferência eletromagnética, porque ele utiliza a luz. Ele utiliza a luz dentro do cabo de fibra que vai refletindo nas paredes como meio para transmissão de dados. E como a luz não sofre interferência magnética, então é um meio totalmente imune à interferência. Sob o ponto de vista de construção, ele é similar ao cabo coaxial. O núcleo e a casca são feitos de silica dopada, uma espécie de vidro ou até mesmo plástico, de espessura de um fio de cabelo, certo? Então você tem o revestimento e tem a casca e o núcleo que de vidro, tá? Então o núcleo, através no núcleo é injetado um sinal de luz proveniente de um LED ou laser que é modulado, ou seja, você tem transmissão 01, 01, 01 e essa sequência de zeros, ausência ou a presença de luz é que vai modular uma informação, um bloco de dados. Certo? Então aqui a gente tem na esquerda a foto de um cabo de fibra ótica onde você só tem um cabo, um feixe mono, ou seja, onde você só tem uma fibra e você tem um outro cabo onde você tem um cabo que é multi. Você pode ter mais de uma fibra no mesmo cabo, mais de um núcleo. O cabo de fibra ótica, o seu conector é diferente, tá? É importante observar que hoje a gente usa cabo de fibra ótica para fazer link, interligações, ou seja, eu tenho uma rede, eu tenho uma LAN aqui, e eu tenho uma LAN em outro lugar, ou eu tenho uma MAN e uma LAN. Eu quero interligar a minha LAN aqui em Recife com uma LAN em Fortaleza. Então eu utilizo o cabo de fibra ótica como meio de transmissão no backbone para fazer a minha WAN, certo? Mas isso não significa dizer que no seu computador você vai ter uma placa de rede que vai receber um conector de fibra ótica, que entra o cabo de fibra ótica. Não, hoje as placas de rede ou são placas de rede sem fio ou com cabo par trançado. A fibra ótica ela é convertida, você tem um equipamento, um transceiver no seu switch, ele vai ter uma porta de fibra que entra esse conector que a gente está vendo na imagem e ele transforma isso num sinal no sinal Ethernet de forma transparente para você. É como se fosse uma extensão. Bom, vantagens e desvantagens do cabo de fibra ótica. A maior vantagem, alta velocidade, não é suscetível a ruídos, tem isolamento elétrico, ou seja, se cai um raio, nunca a sua rede vai sofrer danos elétricos. E grande a desvantagem é que é caro, certo? É difícil de instalar, a emenda é complicada. Certo? Então, finalizando a questão de cabos, a gente não vai se tornar especialista em cabos, mas é interessante que você saiba porque existe, quais os tipos de cabo. Por exemplo, você não vai dizer, olha, eu vou colocar fibra ótica para interligar os computadores da minha casa. Não, você vai interligar, por exemplo, usar fibra ótica para interligar a sua rede na sua casa, em Pojuca, por exemplo, com a rede da sua namorada que mora em no Piauí, mora em Natal, certo? Uma distância grande, ou seja, você vai passar, teoricamente, fibra ótica. Você não vai fazer isso porque fibra ótica é cara. Normalmente você aluga o backbone do provedor, de alguém que já passou fibra ótica. Certo? Fibra ótica ela não está acessível a nós, usuários finais. Ela está mais acessível à telecomunicação. A GVT, por exemplo, passou fibra ótica pela Grande Recife todinha. Mas o cabo que chega na sua casa é um cabo metálico comum, mas no armário da GVT até a central da GVT é fibra. Se você observar quando você viaja pela BR, pela 242 ou pela 101, você vê
uns toucos, um pedaço de madeira enfiados ao longo do asfalto, no acostamento, com o nome Telemar ou, ou Oi, indicando que ali de baixo passam cabos de fibra ótica, certo? E só finalizando a parte de cabos, o cabo patraçado é o cabo mais utilizado para você fazer a conexão de computadores, de rede local. Só que como ele tem uma limitação de 100 metros, você não vai usar ele para fazer um link de Recife a Fortaleza, de Recife a Natal, porque ele só dá 100 metros. A partir de 100 metros você tem que colocar um repetidor, que são periféricos que a gente vai ver aqui. Só que é inviável. Imagina você tem Recife, Teresina, 1.000 quilômetros. Você vai fazer um link de cabo de cabo patraçado daqui para Teresina, colocando repetidores. Não, você vai gastar muito dinheiro. Assim como você também não vai tirar do seu bolso cabo de fibra ótica, enterrar fibra ótica daqui para lá. Você vai alugar os serviços. Normalmente, quando você tem duas LANs e quer interligar essas duas LANs no estado, em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente, você não vai passar o cabeamento, você vai alugar esse cabeamento de algum provedor, da Oi, da GVT, da Embratel, etc. Que ele vai lhe fornecer, ele vai lhe entregar as duas pontas, ele vai lhe entregar um equipamento que ele vai dizer, olha, o endereço desse equipamento é esse, para você acessar a sua rede do outro lado é esse. O que está no meio da WAN, o meio de transmissão da WAN, é totalmente transparente. Quem cuida da interligação das LANs, quem faz o cabeamento da WAN, normalmente são provedores de acesso. Você não tem acesso a isso. Você consegue fazer cabeamento na sua rede local, até na MAN, na rede metropolitana também você não tem, porque é mais de provedor de serviço. A NET passando fibra ótica, o cabo coaxial grosso para passar sinal de televisão pela cidade, você só aluga o serviço, você só aluga o ponto final. Com o primeiro periférico, nós temos repetidores, pontes ou bridges, hub ou concentradores, switch chaveador, roteador. A gente vai ver cada um deles. O repetidor ele é usado basicamente em redes de topologia linear, onde você quer estender o sinal. Imagina que você quer usar cabo patrançado para interligar dois pontos, dois sites, duas LANs que estão a 300 metros, certo? Você tem um prédio aqui, 300 metros na universidade. Você tem um prédio no departamento de matemática e 300 metros depois você tem um prédio na química, por exemplo, e quer interligar esses dois prédios. Se você não quiser utilizar fibra ótica, que o alcance é quilômetros, você utiliza um cabo patrançado, mas você teria que colocar um repetidor para amplificar o sinal a cada 100 metros, certo? Basicamente a figura você tem um segmento de rede, aí tem um repetidor que ele vai amplificar o sinal, passar para outro repetidor que vai amplificar e vai distribuir para o outro segmento, certo? Então, o repetidor é apenas uma extensão, um amplificador de sinal. Ele não desempenha qualquer função de controle de fluxo nos dados. Ele só amplifica o sinal. É como se fosse uma extensão, é totalmente transparente. Todos os pacotes presentes no primeiro segmento serão replicados no segundo segmento. Imagina que do lado esquerdo você tem uma rede, então todas as informações que estão trafegando ali, elas também estão trafegando do lado direito, no outro segmento. Por exemplo, se a estação A envia um pacote de dados para a estação 2, esse pacote será replicado para todas as máquinas de todos os segmentos da rede. Em outras palavras, apesar de aumentar a extensão da rede, ele também aumenta o problema de colisão de dados. Okay. Aqui uma foto com repetidor. Hoje a gente não tem muito, no padrão da internet, a gente utiliza muitos repetidores. Porta A,